E se eu te dissesse que a Bíblia é o livro mais atacado da história e ainda assim continua vivo, preservado e transformando milhões de vidas até hoje? Ao longo dos séculos, tentaram destruir as escrituras, desacreditá-las, proibi-las e até apagar sua influência da humanidade. Mas existe uma pergunta que permanece: por que a Bíblia sobreviveu enquanto impérios desapareceram? Nessa aula final da nossa série de bibliologia, você vai descobrir por que a palavra de Deus possui autoridade absoluta, como a arqueologia e a história confirmam a sua credibilidade, o que significa a inerrância da Bíblia e como os livros da Bíblia foram reconhecidos como inspirados e canônicos. Você também vai entender a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. Aprender como o Espírito Santo capacita o cristão a compreender as Escrituras e descobrir por que a Bíblia é a chamada viva e eficaz. Além disso, vamos abordar temas fundamentais como preservação, autenticidade, interpretação bíblica e o papel da igreja na defesa da verdade. Essa não é apenas uma aula sobre um livro antigo, é um estudo sobre a origem, a autoridade e a sobrevivência natural da palavra de Deus através da história. Então, já curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que desejam aprofundar sua fé e seu conhecimento bíblico, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar todas as aulas do curso gratuito de teologia, porque quanto mais entendemos as escrituras, mais entendemos o próprio Deus. Vamos para a aula? Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta ao curso gratuito de Teologia do Instituto de Teologia Saudável. Chegamos à terceira e última aula da nossa série sobre bibliologia. Nas aulas anteriores, estudamos a revelação, como Deus se comunica com a humanidade, e a inspiração, como a mensagem divina foi transmitida com fidelidade por meio de autores humanos. Agora, vamos concluir nossa jornada percorrendo os demais temas da doutrina bíblica: iluminação, autoridade, credibilidade, inerrância, autenticidade, canonicidade, animação, preservação e interpretação. Vamos lá! Parte 4. Iluminação. O que é iluminação? A iluminação é a influência ou ministério do Espírito Santo que capacita todos os que estão em um relacionamento correto com Deus a entender as Escrituras. A base bíblica está em 1 Coríntios 2:12, Lucas 24:32 e 45 e 1 João 2:27. É importante distinguir a iluminação da revelação e da inspiração. A revelação é o processo pelo qual Deus comunicou verdades ao ser humano. A inspiração é o processo pelo qual essas verdades foram escritas com exatidão. A iluminação, por sua vez, é o processo pelo qual o Espírito Santo nos capacita a compreender e aplicar o que já foi escrito. Ela não acrescenta nada às Escrituras, e não é infalível como a inspiração. A iluminação é prometida a todos os crentes. Ela não depende de uma escolha soberana especial de Deus, mas do ajustamento pessoal do crente ao Espírito Santo. Por isso, ela admite graus, pode aumentar ou diminuir, conforme Efésios 1:16 a 18 e Colossenses 1:9. O cristão que vive em pecado tem sua iluminação prejudicada. As coisas mais profundas de Deus são comparadas ao alimento sólido, são compreendidas apenas por aqueles que são espirituais, conforme 1 Coríntios 2:15 3 e 1-3. Já o crente que caminha no Espírito pode compreender até as coisas profundas de Deus, pois o Mestre Divino habita em seu coração, não como uma voz externa e ocasional, mas como uma presença que desperta a mente e o coração de dentro, conforme 1 Coríntios 2:16. Parte 5. Autoridade. A Bíblia é um livro que possui autoridade porque tem influência, prestígio e credibilidade, e por isso deve ser obedecida, pois procede de uma fonte infalível e autorizada. A autoridade da Bíblia está diretamente vinculada à sua inspiração, canonicidade e credibilidade. Sem esses três pilares, a autoridade não se estabeleceria. No entanto, é importante entender um ponto sutil: nem tudo aquilo que está registrado na Bíblia possui autoridade doutrinária. A autoridade de um livro trata de sua procedência e veracidade. Deus é o autor da Bíblia, e como tal ela possui autoridade. Mas nem tudo o que está registrado nas Escrituras procedeu da boca de Deus. Por exemplo, o que Satanás disse a Eva em Gênesis 3:4 e 5 foi registrado por inspiração, mas não é a verdade. O conselho que Pedro deu a Cristo em Mateus 16:22 foi registrado, mas não representa o pensamento de Deus. As acusações de Elifaz contra Jó em Jó 22:5-11 foram registradas, mas Deus mesmo as reprovou. Além disso, um texto perde sua autoridade quando é retirado de seu contexto e recebe um significado diferente do que tinha em seu contexto original.
As palavras ainda são inspiradas, mas o novo significado atribuído a elas não tem autoridade. Parte 6. Credibilidade ou veracidade. Um livro tem credibilidade quando relatou os fatos com fidelidade, e quando seu texto atual concorda com o escrito original. A credibilidade se relaciona tanto ao conteúdo original quanto à pureza das cópias e traduções. Credibilidade do Antigo Testamento. A credibilidade do Antigo Testamento é estabelecida por 3 grandes evidências. Primeira, Cristo autenticou o Antigo Testamento. Jesus recebeu o Et como relato verídico e endossou pessoalmente seus principais ensinamentos: a criação do universo por Deus, a criação do homem, a existência de Satanás, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, o maná no deserto, a experiência de Jonas dentro do grande peixe. Como Jesus era Deus manifesto em carne, ele conhecia os fatos e não poderia se acomodar a ideias errôneas sem comprometer sua honestidade. Seu testemunho deve ser aceito como verdadeiro, ou então ele deve ser rejeitado como mestre religioso. Segunda, a arqueologia confirma o Antigo Testamento. As descobertas arqueológicas têm confirmado, uma após outra, a veracidade dos relatos das Escrituras. Tábuas encontradas no Vale do Eufrates confirmaram a historicidade dos 4 reis mencionados em Gênesis 14. As tábuas nos esclarecem o costume de Sara e Raquel de oferecer suas servas a seus maridos. Hieróglifos egípcios confirmam que a escrita já era conhecida mais de 1000 anos antes de Abraão. A arqueologia também confirmou que Israel viveu no Egito como escravo e foi liberto. O próprio Código de Hammurabi foi identificado como relacionado ao contexto de Abraão. Terceira, as escrituras possuem integridade. Essa integridade se manifesta em várias dimensões: integridade topográfica e geográfica. Os lugares mencionados na Bíblia existem onde ela diz que existem. Integridade etnológica. As raças e povos descritos correspondem aos fatos. Integridade cronológica. Os eventos são situados corretamente no tempo. Integridade histórica. Os nomes e títulos de reis coincidem com registros seculares. Integridade canônica. A consistência do texto ao longo de séculos. Bíblias impressas em 1488 e 1516 d.C. concordam com os exemplares atuais. As 4 Bíblias mais antigas do mundo, datadas entre 300 e 400 d.C., correspondem exatamente à Bíblia que possuímos hoje. Credibilidade do Novo Testamento. A credibilidade do Novo Testamento é estabelecida por 5 fatos. Primeiro, os escritores eram competentes, qualificados e investidos pelo Espírito Santo. Segundo, eram honestos. Seu testemunho colocou em risco seus interesses materiais, sua posição social e suas próprias vidas. Ninguém inventaria uma mensagem que contrariava suas crenças herdadas e pela qual pagariam com a vida. Terceiro, a harmonia nos evangelhos. Os sinóticos se complementam, e os 27 livros do NT apresentam um retrato coerente de Jesus Cristo. Quarto, a arqueologia confirma detalhes do NT, como o censo de Quirino, a menção de Lisânias como tetrarca, e inscrições que confirmam a adoração de Zeus e Hermes em Listra, exatamente como descrito em Atos. Quinto, a história confirma personagens como Sargão II, Belsazar e Dário, o Medo, que antes eram questionados como fictícios e hoje são confirmados como históricos reais. Parte 7. Inerrância ou infalibilidade. Inerrância significa que a Bíblia, entendida no sentido em que suas palavras foram empregadas, não expressa erro algum. A inspiração garante a inerrância. Inerrância não significa que os escritores eram pessoalmente sem falhas. Significa que, no ato de escrever, foram preservados de transmitir erros em seus ensinamentos. Também não significa que o texto não possa ser mal interpretado. A inerrância não elimina a responsabilidade do leitor de interpretar corretamente. E não nega a flexibilidade natural da linguagem humana como veículo de comunicação. A Bíblia vem de Deus. Um Deus santo não poderia adicionar o seu nome a algo que não fosse a expressão exata da verdade. Se a Bíblia fosse parcialmente verdadeira e parcialmente falsa, como poderíamos saber qual parte confiar? A vida e a morte dependem dessa separação, e o ser humano não tem capacidade de realizá-la. Cristo declarou que a incredulidade é digna de castigo, o que implica que aquilo que deve ser crido é verdadeiro, pois Deus não castiga o homem por descrer no que é falso. A inerrância não abrange as cópias dos manuscritos, mas se refere apenas aos autógrafos, os originais. Os manuscritos, ao serem copiados por escribas ao longo dos séculos, acumularam alguns erros involuntários, e mais raramente, intencionais, que os estudiosos identificam e corrigem com auxílio da crítica textual. Parte 8. Autenticidade ou genuinidade. Um livro é genuíno quando foi escrito pela pessoa a quem é atribuído, ou, se anônimo,
pela pessoa que a tradição antiga indica, ou na época que a tradição lhe atribui. Todos os livros da Bíblia possuem autenticidade comprovada pela tradição histórica e pela arqueologia. Parte 9. Canonicidade. Por canonicidade entendemos que, de acordo com padrões determinados e fixos, os livros incluídos na Bíblia são considerados partes integrantes de uma revelação completa e divina, sendo por isso autorizados e obrigatórios para a fé e a prática cristã. A palavra cânon vem do grego cânon, derivado do hebraico kane, que significa junco ou vara de medir, daí o sentido de norma, padrão ou regra. A canonização de um livro não significa que a nação judaica ou a Igreja criou sua autoridade. Significa que essa autoridade já existia, e foi reconhecida e declarada. Para o Novo Testamento, 5 critérios foram adotados. O livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém com vínculo direto com os apóstolos. Deveria ter circulação e aceitação universal na Igreja. Deveria apresentar qualidades espirituais genuínas. Deveria possuir evidências de inspiração. E deveria ser adequado para leitura pública e comentário na comunidade cristã, como Paulo exorta Timóteo em 1 Timóteo 4:13. A canonização do Novo Testamento foi formalmente concluída no Concílio Damasino de Roma em 382 d.C. e confirmada no Concílio de Cartago em 397 d.C. Parte 10. Animação. A animação é o poder inerente à palavra de Deus para transmitir vida ao ser humano. Somente algo que tem vida pode transmitir vida. Hebreus 4:12 declara: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva porque é o hálito do Deus vivo. Tanto a palavra escrita, logos, quanto a palavra falada, rema, possuem essa vida. Em 1 Pedro 1:23, lemos que a palavra de Deus vive e permanece para sempre. A palavra de Deus também é eficaz. O termo grego energeis, de onde vem a palavra energia, descreve a força vital que ela contém. Quando o Espírito Santo empunha sua espada, uma energia é liberada para realizar o seu propósito, como ensina Isaías 55:10 e 11. Por isso, a palavra é eficaz na regeneração, cooperando com o Espírito Santo na realização do novo nascimento, eficaz na santificação, com poder para transformar o crente à imagem de Cristo, e eficaz na edificação, nutrindo e fortalecendo a vida espiritual do crente, conforme 1 Pedro 2:2 e Atos 20:32. Parte 11. Preservação. A preservação é a operação divina que garante a permanência da palavra escrita, com base na aliança que Deus estabeleceu acerca de sua palavra eterna. O Salmo 1:9-89 declara que a palavra do Senhor permanece para sempre nos céus. Jesus afirmou em Mateus 24:35 que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. A sobrevivência da Bíblia ao longo dos séculos é nada menos que um milagre. Por 2000 anos, o ódio do homem pela Bíblia foi persistente e incansável. Decretos imperiais ordenaram a destruição de todos os exemplares. Ordens foram dadas para que quem fosse encontrado com uma cópia das Escrituras fosse morto. E ainda assim a Bíblia sobreviveu, multiplicou-se e alcançou o mundo inteiro. Quando o rei Jeoiaquim queimou um rolo das Escrituras, Deus mesmo ordenou a Jeremias que o reescrevesse, acrescentando ainda mais palavras, porque a palavra de Deus sempre prevalece sobre a palavra do homem, conforme Jeremias 36:27-32. Hoje, a estratégia de Satanás é diferente. Já que não consegue destruir a Bíblia fisicamente, procura desacreditá-la, negando sua inspiração, ou corrompê-la com interpretações pervertidas, conforme 1 Timóteo 4:1 e 2. Cabe à Igreja a responsabilidade de defender e preservar a verdade, como Paulo afirma em 1 Timóteo 3:15 e Filipenses 1:7-16. Parte 12. Interpretação. A interpretação, ou hermenêutica, é a elucidação ou explicação do sentido das palavras ou frases de um texto, para torná-lo compreensível. É a ciência de como ler e entender corretamente as Escrituras. Em razão de sua abrangência e profundidade, a hermenêutica merece um estudo especial separado, que será objeto de uma disciplina própria ao longo do curso. E assim chegamos ao fim da nossa série sobre bibliologia. Ao longo destas 3 aulas, percorremos 11 grandes temas da doutrina bíblica. Aprendemos que a revelação é a iniciativa de Deus em se comunicar com o ser humano, que a inspiração garante que essa mensagem foi transmitida com fidelidade e precisão por meio de autores humanos, que a iluminação capacita o crente a compreender o que foi revelado e inspirado, que a Bíblia possui autoridade, credibilidade, inerrância, autenticidade e canonicidade plenamente comprovadas, que a palavra de Deus está viva e é eficaz por sua animação divina,
e que foi e continuará sendo preservado. E assim chegamos à final de nossa disciplina de bibliologia. Ao longo dessas aulas, nós percorremos uma jornada profunda das doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas, entendendo como Deus se revelou ao homem, como a Bíblia foi inspirada pelo próprio Espírito Santo e como ela permanece absolutamente confiável, viva e poderosa até hoje. Aprendemos sobre revelação, inspiração, iluminação, autoridade, credibilidade, inerrância, canonicidade, preservação e interpretação bíblica. Vimos que a Bíblia não é apenas um livro religioso antigo, mas a palavra viva do Deus vivo, preservada através da história, confirmada por evidências históricas, proféticas e espirituais, e capaz de transformar vidas até hoje. E talvez a maior lição dessa disciplina seja esta: quando entendemos a origem divina das Escrituras, passamos a enxergar a Bíblia não apenas como um livro para ser lido, mas como a voz de Deus para ser obedecida. Eu quero agradecer de coração pela sua participação nessa série. Obrigado por estudar conosco, por investir tempo no conhecimento da palavra de Deus e por fazer parte do curso gratuito de Teologia Saudável. Minha oração é que este conteúdo tenha fortalecido a sua fé, aprofundado sua convicção bíblica e despertado ainda mais fome pelas Escrituras. E se essa disciplina abençoou sua vida, já deixa o seu like, compartilha essa aula com outras pessoas que desejam crescer no conhecimento bíblico, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar as próximas disciplinas do curso. Eu quero também saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual foi o tema dessa disciplina que mais impactou você? Continue estudando, continue crescendo, continue buscando conhecer a Deus através de sua palavra. Que Deus abençoe e até a próxima disciplina.